Olá, galera que nos acompanha aqui no nosso canal, certo? Hoje falarei um pouco da função par e da função ímpar, certo? Iniciando aqui pela função par, pessoal, ok? Eu trouxe aqui um gráfico onde diz o seguinte: o gráfico de uma função par é simétrico com relação ao eixo y. Então, observe esse gráfico aqui, ó. O gráfico de azul, perceba, pessoal, que essa par da direita ela é simétrica da esquerda e vice-versa. O que eu estou querendo dizer com isso? Ó? Observe que quando eu tiver um valor para x, certo? E um valor para menos x, eu vou encontrar o mesmo valor para y, que é o f de x. O que eu estou querendo dizer com isso? Que uma função par é toda função que o f de x vai ser igual ao f de menos x. O professor deu um exemplo, por exemplo. Um exemplo aqui simples seria o seguinte: pegamos a função x elevado à quarta potência, por exemplo. Beleza? Como assim, professor? Observe que se eu pegar aqui, ó, o f de menos 1, eu vou ter menos 1 elevado à quarta potência. E o expoente par, o resultado vai ser 1 positivo. E se pegarmos aqui o f de 1, beleza? Ele vai ter o seguinte: 1 elevado à quarta potência também é 1. Então, observe que tanto para f de menos x como para f de x, eu vou encontrar o mesmo valor aqui, certo? Para y. Essa é a característica da função par. Ok? Eu trouxe aqui outro exemplo, por exemplo, a função modular. O que acontece aqui? A função f de x, que é igual ao módulo de x. Vamos pegar aqui valores, ó. Os valores para o f de 1, ok? A gente vai encontrar o seguinte: o módulo de 1 é quanto? É a distância de 1 até 0, correto? Então, o f de menos 1, a gente vai encontrar o quê? O módulo de menos 1, que também vai dar 1. Só como é que fica esse gráfico? Vamos fazer aqui o gráfico, pessoal, só para a gente ver como é que fica aqui, ó. Ok? Temos o seguinte: eu vou ter a parte aqui para a direita, certo? Eu vou ter a parte aqui para a esquerda. Então, ó, e bem que eu vou ter o zero. Se eu calcular o módulo de zero, vai dar zero. Então, observe que a imagem para menos 1, certo? A imagem para menos 1, que é 1, é a mesma imagem para 1, certo? Nessa função aqui modular. E assim por diante, pessoal. Qualquer valor que você encontrar aqui, você vai ter o simétrico do outro lado que vai corresponder ao mesmo f de x, certo? Então, essa é a característica fundamental da função par. No gráfico, ela demonstra o quê? Uma parte simétrica, tanto ao lado esquerdo como ao lado direito. Beleza? Ou seja, o f de x é igual ao f de menos x. Tranquilo? Continuando aqui, trazemos aqui o gráfico da função ímpar. Então, ó, o gráfico de uma função ímpar é simétrico com relação à origem. Então, observe aqui, pessoal, ó, já mudou um pouquinho em relação à origem aqui. Ele é simétrico, ó. Perceba que o gráfico aqui ele é simétrico em relação à origem. O que eu estou querendo dizer com isso? Perceba que o f de x, certo? O f de x, ele vai ser igual a quanto? A menos o f de menos x. Ou vice-versa. Essa é a característica da função ímpar. Beleza? Como assim, professor? Observe, vou botar uma situação aqui, ó. Se eu citar aqui essa função aqui, ó, x elevado à terceira potência. Perceba, pessoal, o seguinte, ó, que o f de menos 1, por exemplo, ele é igual ao menos o f de x. Ou seja, o f de menos 1, ele é igual ao menos o f de 1. Vamos comprovar aqui, ó. Quem é o f de 1? O f de 1, ele é igual a 1 elevado à terceira potência. Beleza, dá 1, certo? Mas o f de menos 1, quando substituirmos, vai ficar menos 1 elevado à terceira potência, correto? Que dá menos 1. Só que menos 1 aqui, certo? Observe que o f de menos 1 nada mais é o quê? Menos o f de 1, certo? Por que é um f de 1? É 1. Aí menos 1, menos o f de 1 vai ficar o quê? Menos 1. Beleza? Essa é a característica fundamental da função ímpar, certo? Eu não falei aqui anteriormente na função par, beleza? Que a gente tem uma bastante conhecida aqui na função par, pessoal. Outra função par aqui que eu poderia citar é a função cosseno, certo? A função cosseno, ela é par.
a função cosseno é par. Por quê? O cosseno de menos x, ele é igual ao cosseno de x para todo real. Certo? Ok? Essa é uma função par, o cosseno. Tranquilo? Já a função ímpar aqui que eu posso citar é a função seno. Certo? A função seno. Então, a função seno, eu tenho o seguinte, que o seno, certo? O seno de menos x, ele é igual a menos o seno de x. Beleza? Eu posso trazer isso daí como uma função ímpar. Tranquilo? Aí eu trouxe um exemplo aqui, ó, que é diferente da função seno. A função f de x, que é igual a x elevado à quinta potência mais x, definido nos reais. Então, observe que eu vou trocar aqui o valor de x por menos x. Queremos encontrar o seguinte, que o f de menos x, certo? Ele é igual a menos o f de x, beleza? Então, observe que eu vou ter o seguinte, o f de menos x, ele vai ser igual a menos x elevado à quinta potência, certo? Mais menos x. Resolvendo aqui, pessoal, a gente vai ter, ó, menos x elevado à quinta potência, e mais com menos aqui dá menos. Mas observe que se eu colocar aqui, ó, o menos em evidência, vamos ter o seguinte, menos, que multiplica x elevado à quinta potência, mais x. Ok? Mas quem é esse valor aqui, pessoal? É justamente o f de x. Ou seja, estou querendo dizer que o f de menos x, ele é igual a menos o f de x. Então, isso prova que a função é o quê? Uma função ímpar. Vamos trabalhar com números aqui, ó. Vou procurar aqui o f de 1. Observe que o f de 1 vai ser 1 elevado à quinta potência mais 1, que dá quanto? 2. Queremos encontrar aqui o f de menos 1, ele é igual a menos o f de 1. Ok? Que no caso tem que dar menos 2. Então, vamos lá. O f de menos 1, ele é menos 1 elevado à quinta potência, menos 1. E olha aí, pessoal, ó. Menos 1 elevado à quinta potência é menos 1. E menos 1 com menos 1 dá menos 2. Só que menos 2 nada mais é o quê? Menos o f de 1. Certo? Então, isso prova que essa função aqui é uma função ímpar. Tem essa característica aqui de quê? Que o f de menos x é igual a menos o f de x. Beleza, pessoal? Então, essa era uma aula curta, mas essencial para quem tem essa dúvida em relação à função par e à função ímpar. Beleza? Então, tchau, tchau e até a próxima.